Saúdo você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele possa ensinar para você princípios básicos que conduzirão aqueles que os aceitarem para a vida eterna. O Evangelho é simples, não é difícil de entender. Talvez a maior dificuldade resida no coração humano, no tocante às decisões que ele tem que tomar, mas isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Antes de nós darmos início à mensagem preparada para hoje, nós vamos ter uma outra parte, você que nos assiste há tempo já conhece, que é a hora de reconhecermos a soberania de Deus por meio dos dízimos e as ofertas. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A promessa está dada, aqueles que creem podem cumprir a condição na certeza de que Deus será fiel. Lembrando a você que nos assiste, que os dízimos encaminhados a este ministério, eles são utilizados tanto para o andamento da obra evangelística mundial, lembrando que o ministério já está presente em 11 países, e também para o avançamento da obra local por meio de materiais que são disponibilizados de forma gratuita. Eu tenho aqui, por exemplo, um folheto. Ele diz: estilo de vida saudável versus câncer. Quem vencerá esta batalha? Então ele vai conduzir a pessoa por meio de algo que está em voga hoje, a questão da saúde, mas para o que interessa, que é a saúde espiritual e a salvação. Está aqui. Esse material é gratuito. Você que nos assiste pela internet pode solicitar. O correio é a única coisa que você vai pagar, porque como o ministério é pequeno, não temos condições de pagar o transporte para todos. Porém, o material é gratuito. Temos também material para o discipulado. São os nossos blocos de estudos bíblicos com perguntas e respostas. Eu tenho aqui hoje o nível 2 complemento, de uma série de 4 estudos. E você pode solicitar. Se você tem interessados nos estudos bíblicos, você quer fazer ou dar estudos, pode entrar em contato, assim como também se você quer fazer os estudos também. Esse material também não tem custo e nós temos ele tanto na versão física quanto na online. Então, se você prefere estar lendo pelo computador, aí você nem tem o custo do frete, basta entrar em contato por e-mail que nós vamos encaminhar para você. Tome nota do nosso e-mail: contato@advertenciafinal.com.br. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Aqueles que se prepararam enquanto nós estivermos louvando poderão fazer a sua devolução. E vamos louvar de coração, agradecendo tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido,
jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti. Chorando minha vida a Ele entreguei, meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos para falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer porque tens te lembrado de nós e tens dado a cada um o suficiente, de maneira que aqui podem ser trazidos os dízimos e as ofertas. Amém, meu Pai. Pedimos, ó Deus, que continue prosperando e abençoando a vida de cada um, de acordo com o que o Senhor sabe ser o mais adequado, com a capacidade de cada um administrar. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor abençoe aqueles que nos assistem pelo vídeo, dando a eles, ó Deus, sabedoria na administração e um coração voltado ao Senhor e à Tua obra. Lembrando-se que estamos nos últimos dias da história desta terra e daqui nada levamos, apenas as almas que, por meio do nosso esforço, puderam ser ganhas para o Senhor. Amém. Pedimos a Deus que esteja conosco nesta segunda hora, que o Senhor venha falar ao Teu povo e que me use como Teu instrumento para que o Senhor Jesus tenha plena liberdade de transmitir a sabedoria que vem de Ti. Amém, Senhor. Pedimos a Deus que esta bênção sobre o povo seja extensível também a todos os que, em qualquer tempo, venham a assistir esta mensagem. Amém, Pai. E que ela possa mudar muitas vidas, para que pessoas firmem os seus pés no caminho que leva à vida eterna. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje encontra-se em Romanos, capítulo 6. Vou convidar a todos os que têm as suas Bíblias que possam abrir. Se eventualmente alguém não tiver, quem tiver que possa colocar-se ao lado, e aí todos tenham condições de efetuar a leitura da palavra. Amém? Amém. Porque faz uma diferença quando os nossos olhos são postos sobre a Escritura. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Portanto, se os meus olhos repousam sobre as palavras de Deus, a vida de Deus será comunicada a mim. Eu posso não entender como isso acontece, mas se eu crer, o benefício será dado. Amém? Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o batismo e a nova vida com Cristo. É também o tema do capítulo 6 de Romanos. Lembrando que o livro de Romanos, ele foi escrito com um propósito. O apóstolo Paulo tinha o intenso desejo de visitar a cidade de Roma, onde ali haviam alguns interessados no Evangelho. Ocorre que, por diversas circunstâncias, isso até ali não tinha sido possível, razão pela qual ele tomou a decisão de escrever aquilo que ele entendia em relação ao Evangelho por meio de uma epístola. E ela virou a Epístola aos Romanos que temos até hoje. O tema da carta, portanto, é o perdão de Deus, ou a justificação de Deus, a justificação pela fé e a salvação em Cristo Jesus. O capítulo 6 nada mais é do que a continuação.
Ele já vem desenvolvendo o tema em outros capítulos e vai ficar claro isso quando nós lermos o verso número 1. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quando ele diz que diremos, pois, isso não é início de discurso, isso é meio de discurso, não é verdade? Ele já disse algo lá e falou, bom, que diremos, pois? E ele vem tratando da questão da graça de Deus, pois ele diz, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Graça, nós já estudamos, é um favor imerecido. E para que ninguém entenda que isso aqui é só definição de teologia, esse entendimento ele surge a partir de outros versos da Bíblia. Eu quero citar aqui o do livro de Ruth. A Bíblia relata quando Ruth encontrou-se com Boaz. Nós vamos ver lá. É depois do livro de Juízes, o livro de Ruth. Ruth era, naquele tempo, uma viúva. E ser viúva naquela época era muitas vezes uma catástrofe. Por quê? Quem era o arrimo da família, por assim dizer, era o homem. Era quem trabalhava, quem administrava. E a mulher era dona de casa, por assim dizer. Só que, sendo ela viúva e estando morando com a sua sogra, que também era viúva, não restava outra senão ela buscar um trabalho fora. E o único trabalho que sobrava, naquela época, para ela, era ir atrás daqueles que colhiam e catar o que sobrava, né? Então existia a época da colheita, seja do trigo, da cevada, tal. Os segadores, não existia trator, né? Então eles vinham com aquela foice que você conhece da bandeira ou de partidos trabalhistas ou de países comunistas, né? Hoje nós não vemos muito ela, mais ou menos assim, uma foice em forma de meia-lua. Está aqui. E aí o que ia sobrando ou o que eventualmente ia caindo, os pobres podiam pegar. Essa era a regra lá entre o povo de Israel. Então era um trabalho bem humilde. E Noemi indicou aliás, Ruth, né, se dispôs a trabalhar. E aí é quando, em Ruth capítulo 2, Boaz, que era um homem bom, né, até Boaz soa parecido, ele pôs os olhos em Ruth e concedeu a ela um favor. Ele não precisava fazer isso. Está lá no versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? O fato dela mencionar ser uma estrangeira fica mais fácil até de entender, porque até hoje, quando você é um estrangeiro, você goza de menos direitos naquele país. Se o país entra em crise, os primeiros a serem prejudicados são os estrangeiros. Os nacionais são priorizados. Então, Ruth recebeu uma graça, um favor imerecido. Boaz não tinha motivo nenhum do ponto de vista de uma troca, né, para fazer isso. Ruth não tinha nada a oferecer, né, mas Boaz resolveu dar. É o que Deus fez conosco. O perdão do pecado é uma graça, ele não é comprado e nem conquistado. Existem muitas vertentes filosóficas, ou mesmo religiosas, que incutem esse conceito, né? Faça a tua parte que Deus te ajudará. Esse provérbio, ele é certo dependendo do motivo que leva a pessoa à ação.
Estou tentando ser bem específico, né? Por quê? Se a motivação da pessoa for agradar a Deus, ela acaba fazendo a sua parte e Deus vai abençoá-la mesmo, né? Agora, se a motivação dela for conquistar o favor de Deus, então ela já está sobre uma base errada, é uma base de areia. Isso aí, daqui a pouco ela vai cair em depressão, ela vai ficar desanimada, triste, enfim, né? Outras filosofias pregam isso até de maneira bem mais aberta, né? Olha, pratique a caridade, porque a caridade cobre pecados. Não é bíblico isso. Até tenta mudar a Bíblia, né? Onde está amor, tem sido substituído por caridade nas Bíblias mais novas, mas isso não muda o princípio. O princípio é Deus deu porque Ele ama, certo? Deus deu porque Ele teve piedade de nós, teve misericórdia. E a misericórdia levou Deus a conceder o perdão dos nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus. Ninguém mereceu, ninguém tem como fazer algo por merecer. Ao ouvir isso é muito bom, né? O ser humano se sente contente, fala, poxa, que bom, né? Que eu tenho alguém que me considera, teve misericórdia de mim, que me ama, enfim, que tem o cuidado de mim como um ser pecador que precisa de ajuda. Mas o apóstolo Paulo ele vem equilibrar a coisa. Deus trata cada um de nós como um verdadeiro pai deveria tratar do seu filho. Voltando para Romanos 6, versículo 1. Aí Paulo vem com a pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha, irmãos, eu posso ilustrar isso sendo pai, né? Às vezes você vê que a criança fez uma arte e você ficou bastante aborrecido com aquilo que ela fez, né? Você não gostou, realmente foi algo assim que ela não deveria ter feito. E aí você fala, tá bom, né? Dá uma chance, perdoa. Não dá 10 minutos, faz a mesma coisa de novo. Como é que você fica? Olha, eu posso dizer para vocês que se não for na segunda, na terceira vez, com certeza o pai vai agir. Não vai ficar quieto. Não é assim? Então o apóstolo Paulo, ele está querendo dizer o seguinte, gente, Deus é amor, a Bíblia diz, 1 João 4, verso 8. Mas Deus não é bobo. Entendem? Existe um equilíbrio nesta relação entre nós e Deus, e é para o nosso benefício. Deus nos perdoou com o propósito de nos elevar. Adianta o pinguço, né? Falar assim, olha, muito obrigado, você me deixou entrar em casa tal, não vou mais beber. No outro dia ele volta com aquele bafo de novo, né? O rosto vermelho, a cara inchada. Adiantou? Não. Né? Então a pergunta, ela tem em si a resposta implícita, né? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Verso 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aqui ele introduz uma coisa, né? Nós estamos mortos para o pecado. Isso ainda não foi explicado. Ele vai explicar nos próximos versos. E é algo que muita gente confunde ou passa por alto. O que significa estar morto para o pecado? A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 4, que pecado tem uma definição. Qual é? Pecado é a transgressão da lei, a transgressão dos 10 mandamentos de Deus. Estar morto para o pecado significa então não cometer o pecado. Quem está morto não consegue praticar a ação. E aí diz, olha, nós morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo relata uma situação na qual eu tomei uma decisão tão firme que agora aquilo que eu era, eu não sou mais. Você fala, poxa, mas eu já tentei e não consegui. Opa, tem algo aí. Claro que tem um milagre por trás. É o milagre da germinação, é o milagre da ressurreição, é o milagre da semente, é o milagre operado por Deus. Quem mora no campo, ou quem já cultivou horta, já viu. Você joga uma semente, planta, daqui a alguns dias saem as folhinhas. E se você já fez aquela brincadeira do feijão no algodão molhado, certo? O que acontece? Daqui a pouco as folhinhas sobem, aí você vê que a semente, ela abriu, a casquinha sai, certo? E daqui a pouco ela cai. A semente morreu. Mas a planta nasceu.
Então, houve uma morte para que houvesse uma vida. E em cada germinação, Deus ensina o princípio da conversão. A conversão é exatamente isso. Tem que haver uma morte para que haja uma vida. Uma morte para a vida anterior, a fim de que haja uma nova vida para Cristo. A morte, ela é para a vida anterior, que podemos qualificá-la de desobediência. Opa, secou? Essa aqui. Quando a pessoa não conhece a Deus, ela desobedece os seus mandamentos. Está aqui. A desobediência faz parte da vida dela, faz parte dos hábitos, inclusive, né? Outro dia eu estava ali com alguns colegas, né? E eles falaram, não, um dia eu vou te convidar para um churrasco, né? Eu falei, poxa, eu não como carne. Então você come a salada, né? Então, quer dizer, nós sabemos que a carne não faz bem para a saúde e tal. Mas, enfim, via de regra, todo mundo come. Ninguém se incomoda com isso aí, né? Desobediência, ela existia. Só que, no decorrer da minha vida, eu encontrei a Jesus, na medida em que eu avancei aqui na linha do tempo, né? E aí houve um marco na minha vida. O marco está aqui. E depois desse marco, a minha vida mudou. Eu até fiz com cores diferenciadas por uma razão. O vermelho, na Bíblia, é a cor do pecado, enquanto o azul é a cor da lei, representa a obediência. Então, eu estava assim, vermelho, agora estou azul. Desobediente para obediente. O que operou o milagre? Bom, coloquei aqui a cruz no meio. No versículo 3 ele fala do milagre. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Não foi apenas Jesus quem morreu. Ele morreu levando os pecados com ele. E é necessário que nós também morramos. Nós morramos para a nossa vida de pecado. Sabe, tem algo interessante que é assim. Há muitos que eles raciocinam. Bom, mas eu já aprendi algo de Deus. Eu imagino que eu não preciso batizar-me de novo. Outro dia eu falei com um amigo. E ele falando, né, não, vou me batizar por imersão e tal. Demorei até para tomar a decisão. Porque eu acreditava que, tendo estado na outra igreja, existia uma cerimônia lá, né? E eu entendi que como naquela cerimônia eu já era consciente, de repente eu não precisava batizar-me por imersão. O batismo, ele representa a morte. E essa morte precisa acontecer. Essa morte tem que ser uma morte para os meus pecados e também para a minha forma anterior de pensar. Ele pensava de uma maneira e para tomar a decisão do batismo teve que abandonar aquela forma de pensar. Aí sim, ele se batiza. Tem muita gente que fala, não, eu já me batizei uma vez. Tá, mas a pergunta que remanesce é a seguinte: quando você se batizou pela primeira vez, você tinha essa fé aqui? Você conhecia esta verdade que você conhece aqui? Se você teve de mudar a mente depois daquele teu batismo anterior, não teve de haver uma morte? Uma morte para aquele pensamento anterior, para que houvesse uma vida para o novo pensamento alinhado com a verdade? Se sim, o batismo é necessário. No versículo 4, o apóstolo diz, de sorte que fomos sepultados com ele, com Jesus, pelo batismo na morte. Para quê? Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Irmãos, esse verso traz algo aqui que é essencial. Há quem creia que Jesus se auto-ressuscitou, né? Ah não, Jesus era como um Deus, então Deus, ele levantou. A Bíblia diz que Jesus
foi ressuscitado pela glória do Pai, ou seja, foi Deus quem o levantou. E isso faz toda a diferença, principalmente para nós. Por quê? Nós somos chamados a seguir as pegadas de Jesus. Ir até onde está a morte, ok, é algo que até alguém pode fazer, né? Dar os seus passos em direção à cruz. Ele não pode pregar a si mesmo. Eu não posso matar-me a mim mesmo no sentido espiritual. Isso Deus tem que operar por meio de Jesus. Mas assim como eu não posso me matar espiritualmente, também eu não posso me auto-ressuscitar. Por essa razão também, Jesus não se auto-ressuscitou. Primeiro porque ele não podia, e segundo porque, ainda que fosse ele capaz de fazer, isso não representaria adequadamente o que deve acontecer nas nossas vidas. Nós temos que mudar de vida? Claro, óbvio. Precisamos mudar de vida. Mas nós conseguimos mudar de vida sem o auxílio de Jesus? Não, de nenhuma maneira. Jesus foi ressuscitado pela glória do Pai. E da mesma forma nós também seremos ressuscitados. Atenção você que luta com algum pecado, algum mau hábito, gostaria de vencer e até agora se vê vencido. Falta deixar que Deus faça. Literalmente deixar que Ele faça. Porque quando Jesus estava morto, a Bíblia não relata. Então Jesus relembrou ao Pai que era o dia da sua ressurreição. E então Deus fez a obra. Foi assim? Né? Às vezes nós tentamos fazer isso, né? Não, Senhor, eu estou me esforçando. Né? Não quer dizer que não deva haver o esforço. Claro que deve. Mas, em primeiro lugar, irmãos, deve haver a entrega. A entrega vem antes do esforço. Será que eu entreguei o meu coração a Jesus? Se eu entreguei, então agora Ele opera em mim o querer e o efetuar. Abra lá em Filipenses capítulo 2, por favor. Mantenha aqui Romanos capítulo 6 aberto. E vamos abrir Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Conheço gente que adora Coca-Cola, né? Não consegue ficar sem. Conheço gente que não consegue ficar sem o café. Até já me falaram, puxa, eu fui num lugar lá, uma clínica tal, só que lá não tinha café. Nossa, no segundo dia a minha cabeça queria explodir e tal. O nosso querer é algo que está relacionado à nossa vida anterior, aos nossos hábitos. Pode ver. Se você for deixado a si mesmo, né, você entra no mercado, não precisa pagar nada, pode levar o que você quiser. Via de regra, boa parte do que vai para o carrinho é aquilo que você sempre leva. Não é assim? Por quê? Isso é força do hábito. Isso tem a ver com o nosso querer. Agora, quem pode mudar o nosso querer, caso ele não seja o certo? Deus. Isso é um milagre. E aí nós queremos separar duas coisas, né? Quero separar a chamada força de vontade, que é tão ensinada em livros de autoajuda e até em sermões que estão por aí, mensagens do tipo, você pode, você consegue, certo? Daquilo que a Bíblia ensina, ou seja, filho, independente de você achar que pode ou não, vem até mim. Eu posso. Entrega a tua vida na minha mão. Eu vou resolver o teu problema. Eu vou mudar a tua vontade. Ah, não consegui ainda. Nós temos um vídeo que fala do homossexualismo e eu vejo vários comentários. Às vezes a pessoa diz, poxa, não estou conseguindo e tal. E aí o que a gente é movido a colocar é sempre a mesma coisa. Fala, olha, continue buscando a Deus, Ele vai mudar você. Não tem outra forma de mudar. Só Ele. É um milagre. E para o milagre acontecer, eu tenho que me entregar nas mãos de Deus.
Certa vez eu tinha um parente familiar que ele tinha um problema de coluna. E eu, assim, já tive alívio, né? Por ir em massagista, por um ou outro probleminha que tinha. Não exatamente uma hérnia de disco, coisas mais graves. Mas, enfim, você vai lá e sai aliviado. Fui dar essa dica, né? Olha, por que você não vai no fulano, enfim, assim e tal? Ah, não, esses métodos alternativos eu não gosto não quero ouvir deles. O que você acaba pensando? Eu falei, bom, pior para ele, quem está com dor não sou eu. Não é assim? Sabe, o não acreditar nos leva a ficar na situação difícil. Ao passo que se nós crermos, tudo muda. No caso da salvação, nós precisamos crer no Senhor Jesus. Crer que Ele muda. Crer que Deus faz um milagre. E Ele faz. Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, como Ele ressuscitou pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A forma de andar em novidade de vida é receber o poder do Pai. Versículo 5. Porque, se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Quando nós olhamos essa questão do corpo do pecado ser desfeito, eu não sei o que passa na mente de vocês, mas durante muito tempo eu mesmo não entendi esta expressão aqui, né? O desfazer o corpo do pecado, como é que é isso? Depois ficou mais claro. O corpo do pecado, essa expressão, ela tem a ver com uma coisa só, o eu. Vou colocar aqui embaixo, né? Corpo do pecado é igual ao eu. Isso fica claro pela leitura do próximo verso. Ele diz assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, quem morre? Eu morro. Certo? Então, se eu morri, eu estou justificado do pecado. Eu estou perdoado. Aqui tem outro detalhe importante para se compreender. Tanta gente fala no nome do Senhor, mas em Mateus capítulo 7, o Senhor disse assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, o corpo do pecado, se ele não morreu, por mais que eu professe a Jesus, isto não será o suficiente para eu entrar um dia nos céus. Porque a prova de que eu sou um súdito do céu, aos olhos dos anjos, é a minha mudança de vida. Irmãos, se coloquem por um momento na posição dos anjos lá no céu. Então eles tinham seus companheiros, né? Lúcifer era o companheiro, tinha os outros lá e tal. De repente aqueles companheiros caíram, e aí o céu, em parte, ficou vazio. E aí Deus tem o propósito de repovoar com a nova raça que Ele criou, o ser humano. E aí estamos nós aqui no campo de prova. E os anjos estão nos observando, correto? Cada um tem o seu anjo da guarda, por exemplo. E aí ele vê que a pessoa diz: eu amo a Jesus, e faz tudo, engana os outros, né? Mente, enfim, uma série de coisas aí. E daí a pessoa está dizendo assim: não, no céu eu vou entrar, porque eu vou morar no céu. O que será que o anjo vai estar dizendo? Se você fosse um anjo, o que você falaria para Deus em relação àquela pessoa? Será que você não ia chegar para Deus e falar assim: Senhor, olha, eu sei que ela quer muito entrar, mas do jeito que ela está, se ela for aqui, ela só vai complicar, porque na verdade vai ser o mesmo problema que nós já tínhamos antes. Não é assim?
Fosse aquele discurso, né? Ah, tudo que falam mal de mim é intriga da oposição. Eu não confesso nada. Já pensou como é que seria o céu? Então, irmãos, é impossível, entenderam? Então não é uma questão de que a igreja A, a igreja B, a igreja C prega assim. A questão é que não dá. Simplesmente não dá mesmo. Por isso que Deus já falou. Certo? Então, essa esperança de eu creio em Jesus, venha para a igreja porque aqui tem festa, né? Hoje tem o cantor tal, todo mundo vai pular e bater palma e tal e sai contente. Ele pode ter saído com o seu coração alegre, mas saiu firmado na rocha, na esperança de salvação? Opa, são duas coisas diferentes aí, correto? Mudança de vida, isso tem que acontecer. O corpo do pecado tem que ser desfeito para que eu não sirva mais ao pecado. Aquele que fumava não fuma mais. Aquele que bebia não bebe mais. Quem mentia agora fala a verdade. Quem era desonesto agora é honesto e ressarce aquele que ele roubou. Quem pedia propina hoje não pede mais. Quem está morto, versículo 7, aquele que está morto, esse está justificado. Esse é o que está perdoado. Você quer ter evidência de que você está ou não está perdoado? Bom, olhe a tendência dos seus atos. Eu não digo para olhar uma coisa só, porque o diabo ele é astuto, né? O diabo provoca. Quando você cai uma vez, ele fala, tá vendo? Aí, você acha que você vai entrar no céu desse jeito? Agora, o que ele não conta é que você resistiu a ele durante uma semana. Né? Orando, pedindo a Deus ali e tal. Claro, isso ele não quer falar. Por quê? Porque não interessa para ele. Mas para Deus interessa. Ninguém vai perder o céu porque lá no penúltimo degrau escorregou uma vez. Moisés recebeu a ordem de falar para a rocha. Mas ele bateu na rocha. Não foi assim? E por causa disso ele perdeu o céu? Verdade é que ele se arrependeu. Não é assim? Então assim, irmãos, se nós erramos, devemos ser humildes, confessar, tá? Mas não devemos carregar aquele peso de culpa na consciência, pensando que, não poderemos entrar no céu, porque uma pessoa como nós jamais poderia entrar. Errado. Se nós entendêssemos com maior profundidade o quanto Deus se importa conosco, eu creio que nossa relação com Ele seria diferente. Em Jeremias capítulo 31, versículo 3, Deus diz assim, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Deus está buscando nos atrair, porque Ele sabe que quem erra é tão tímido para confessar. É interessante, né? Que na hora da raiva você tem tanta intrepidez, né? Para falar mal, para xingar, para ferir, para agredir e tal. Mas na hora de pedir desculpa é tanta timidez, tanto medo. Deus sabe disso, gente. Por isso que, né, Deus não entra nos condenando. Ele entra nos atraindo. Ele nos mostra o seu Filho com o seu sangue sendo derramado na cruz do Calvário. O seu amor por nós nos atrai. E agora Ele nos convida à nova vida, dizendo assim, filho, não temas, eu estou contigo, eu te ajudo. Não tenha medo. Você acha que, eu não sei se eu vou conseguir, deixa isso comigo. Todas as tuas incertezas entregue a mim. Todas as suas ansiedades entregue a mim. Viva só o dia de hoje comigo. O amanhã a mim pertence. E tudo vai dar certo. É o que Ele nos disse. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre Ele. Irmãos, vale a pena nós comentarmos um pouquinho sobre este verso aqui. A morte não ter mais domínio. Sabe, você já ansiou muito vencer uma coisa para sempre e finalmente conseguiu?
Eu não sei se você já teve ou não esta experiência. Mas eu posso dizer a você que esta experiência é real, é possível. Há coisas que na minha vida já foram realidade e deixaram de ser para sempre. Uma vitória. E Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Sabe? Diante do diabo, você era aquele que, puxa, vou mais uma vez entrar no campo da batalha. Quantas eu perdi? Só que finalmente você vence. E uma coisa eu tenho percebido, irmãos, na nossa vida cristã, Deus nos leva a muitos rodeios. Eu não digo rodeio aquele que vai caçar a vaca, né? Rodeio também tem outro sentido, que é você voltar ao mesmo ponto. Não é assim? Então, Deus te leva a determinado ponto na vida. E aquele ponto é uma prova para você. E você cai. Então, o que Ele faz? Soa o gongo, né? Por assim dizer. Te dá o tempo para você tomar uma água, né? Ele te leva um pouquinho para um outro caminho, te dá uma fortalecida e leva você de novo para o mesmo ponto. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai entrar no céu aquele que vencer. Abram lá em Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Deus nos chama para uma vida de vitória. Conversão significa isso. Até a propósito, irmãos, você vê, né? O Evangelho é uma coisa tão, uma mensagem, digo, tão simples, mas na hora que a gente escuta parece que está tudo tão claro, e aí depois a gente vai para casa, passa 2 semanas, não lembra nada. Quem já passou por isso? Pode levantar a mão. Acontece mesmo, não acontece? Então nós vamos colocar aqui, vamos tentar colocar o que acontece na conversão, né? Então aqui tem o antes e o depois, né? Vou colocar aqui. Conversão, está aqui. Antes, depois. Mas eu não vou começar como todo mundo já imaginaria, né? Antes é desobediente, depois é obediente. Não, não vou começar assim. Vou começar de outra forma. Antes, a pessoa não tinha uma experiência com Jesus. Certo? Então ela não tinha uma experiência, ela está sem experiência com Jesus. Depois da conversão, ela está com uma experiência, ela tem uma experiência. Tem a experiência, o encontro. Antes, segundo o que a gente já estudou do Evangelho, a pessoa antes da sua conversão está perdoada dos seus pecados, irmãos? Não. Preste atenção, nós já estudamos isso. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, os pecados foram perdoados da humanidade ou não foram? Então, ela está, só que ela não sabe ou não se apropriou do perdão. Melhor assim, certo? Antes da conversão, está perdoada. Mas não creu. Agora aqui, depois, ela está perdoada do mesmo jeito, só que ela creu. E a crença faz toda a diferença. E creu. Ou seja, ela teve fé.
Ok? O que mais que acontece? Antes ela estava vivendo no pecado, certo? Depois ela está o quê? Morta para o pecado. Vive praticando a obediência. Eita, errei de novo, tá. Tá aqui. E tem um detalhe muito importante que a gente precisa incluir aqui, né? Ela se... aqui, antes da conversão, ela ainda não se apropriou do poder de Deus. Agora, depois da conversão, ela foi ressuscitada pelo poder de Deus. O poder de Deus atuou na sua vida. Então, aqui, não quer dizer que Deus não disponibilizasse o poder dele para ela. Mas aqui, ela até então não se apropriou do poder de Deus. Mas aqui sim. Então aqui depois, ela recebeu ou se apropriou do poder de Deus. Sabe, irmãos, quem tiver condições de copiar esse quadrinho é bom, porque vai servir para a sua vida, muitas vezes. Eu tenho notado que Deus tem nos guiado para avaliar a Bíblia e o Evangelho como sendo muito mais um instrutor de vida prática do que uma fonte de conhecimento oculto para nós maravilharmos os outros com uma novidade a cada semana. Então, irmãos, isso aqui é vida prática, né? Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. 11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, vosso Senhor. Tem muita gente que não entende o que significa estar morto para o pecado. Aqui esse verso esclarece. Porque ele diz assim, considere-se morto. Considere-se morto. A tentação vai continuar vindo, assim como ela veio ontem. Só que agora a minha atitude vai ser diferente. Falar, não, para isso eu morri. Hoje eu estou com Cristo. Minha vida é diferente. Entendem, irmãos? Então, o considerar-se tem a ver com uma decisão. Então, decidir. Eu posso colocar que depois da conversão, a pessoa decidiu andar. E eu até vou mudar o tempo do verbo. Não é decidiu no passado, ela decide. É sempre presente isso aqui. Decide andar com Deus. Por quê? Isso tem que se renovar. Hoje de manhã foi uma luta, à tarde é outra. E assim por diante. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Aqui está o segredo da vitória, irmãos. Jesus, quando foi tentado no Getsemane, o que ele fez? Teoria do girassol. Sabe qual que é a teoria do girassol? Onde o sol aparece, ele já direciona a sua flor. Certo? Essa é a teoria do girassol, né? Então, a mesma coisa na nossa vida. Ah, veio tentação, veio problema, tal, mas onde está o sol, então? Eu vou até ele. Né? Jesus se apegou ao Pai em oração. Está difícil, busque a Deus. Não largue dele por nada. E tudo vai dar certo. Você vai vencer. Aqui nós conseguimos notar que duas coisas operam juntas, né? Existe a parte do homem e existe o que Deus faz. Olhem aqui nessa parte aqui do depois da conversão. Existe a decisão, que é o decidir andar, mas existe também o receber o poder de Deus, certo? São duas coisas que andam juntas, irmãos. Uma sem a outra não vai nos levar a lugar nenhum. Sem a decisão, o poder de Deus não vai estar conosco para a justiça, porque nós não queremos. Deus não obriga ninguém. Sem o poder de Deus, de nada adianta a filosofia da autoajuda. Ah, eu consigo, eu tenho autodisciplina. Só vai servir para você ganhar o campeonato do karatê lá, né? Mas aqui não vai servir. Avançando. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha, nós começamos com a graça no primeiro verso e vamos finalizar aqui com a graça. A graça é o favor imerecido que Deus deu. Tudo que Deus dá para nós é uma graça, porque a gente não fez nada por merecer, não é assim? É aquela ideia do filho, né? O pai só dá e o filho só recebe, até que ele tenha condições de retribuir. Não é assim? Então, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tem muitos que usam isso aqui como desculpa para não cumprirem a lei. Mas nós acabamos de ver que a conversão está fundada no princípio de obediência à lei. Porque conversão, ela mesma, é o fato de eu andava antes em desobediência e agora eu passo a andar em obediência. Eu vivia no pecado, na transgressão. E agora eu vivo praticando a obediência. Os 10 mandamentos. Sem mudança da desobediência para a obediência, não há conversão. Então não há o que se falar em termos de sou convertido. Tem muita gente auto-enganada por aí. Inclusive batizada já. Auto-enganada. Por quê? Ora, se não houve mudança da desobediência à lei para a obediência à lei, então não houve conversão. A igreja não é um centro social, irmãos. Falando assim de forma mais clara, né? Sabe, a igreja não é aquele lugar onde eu digo, poxa, sabe, lá eu gostava, ele falava umas coisas bem interessantes, assim, dava umas profecias e tal. Poxa, eu vou lá ver, faz tanto tempo que eu não vou, pode ser que eles tenham coisas novas e tal. Pode ser essa a minha motivação para vir? Pode. Pode vir a ser. Eu já encontrei pessoas, né? Eu lembro de uma pessoa vários anos atrás, que fazia muito que eu não a via, mas ela sabia que nós estudávamos as profecias e tal, né? Aí a gente foi conversar e ele falou assim, ô Jair, mas não tem nada de novo assim que vocês estudaram, não, assim, de profecia e tal, né? Mas assim, falar do princípio da justiça mesmo, não havia aquele interesse, assim, você via que, né, a pessoa estava em outra. Então isso pode acontecer. Também pode acontecer o seguinte, poxa, não, sabe, eu não estou me sentindo muito bem,
Ah, mas eu me lembro, aquele pessoal da igreja, pelo menos eles não são assim de, né, fazer isso, aquilo, que eu já estou cansado. Ah, eu vou lá, pelo menos eu, né? Tem umas pessoas que vão ter um papo diferente. Aí vem para a igreja. Essa deve ser a verdadeira motivação? Não. A igreja não tem esse propósito. A igreja tem o propósito de ensinar o caminho da vida eterna. O evangelho puro, como ele realmente é, para que as pessoas se encaminhem no trilho que leva à justiça. Como aquele filminho do Peregrino, né? Quem já viu vai se lembrar. Né? O peregrino está lá, né, com a mochilinha nas costas, querendo chegar no paraíso. Só que no meio do caminho tem pessoas que estão achando que também vão para o paraíso, mas estão indo para outros lugares. Irmãos, para finalizar, Deus nos deu o tempo de uma vida, a chance de uma vida. E nós estamos em meio a ela agora. Quando ela vai terminar, eu não sei. Não sei o que vai acontecer quando esse culto se finalizar e cada um aqui ganhar a rua. Será que nos aguarda um acidente? A gente não sabe. Ontem eu tive um incidente muito interessante até, né? Quer dizer, eu estava chegando no local, ia cortar o cabelo com meu filho, daqui a pouco, né, um pouco desapercebido, bato no meio fio, amassou a roda, o pneu esvaziou na hora. Eu vou trocar o pneu, né? Aí tira lá as coisas do carro, tal. Tá meu filho lá e fala: pai, o step tá murcho. Eu não dei muita atenção, porque ele parecia estar bem assim, né? Aí fui lá trocar o pneu. Quando eu vou, faço muita força aqui e tal, sai o parafuso e o toquinho lá que sai da roda, sai da minha mão, assim, tudo quebrado. Eu falei: bom, estou com 3 parafusos. Aí fui pegar o step e botei murcho. Eu falei: puxa vida, né? Aí vamos devagarzinho, até chegar a borracharia. Aí enchemos lá o step e tal, esperei ele me atender. Aí me atendeu. Olha, entortou a roda aqui. Não, tudo bem. Eu já estava esperando que ele metesse a marreta lá e arrumasse aquela roda e tudo bem. No que o homem está fazendo o trabalho, chega uma mulher que trabalha na borracharia e diz assim, mulher, né, na borracharia, tão raro isso. Falou assim: olha, geralmente quando amassa a roda mais por dentro, não tem jeito. Eu falei: puxa, mas não, tomara que o meu caso não seja esse, né? Aí o homem fez e tal, arrumou tudo certinho, encheu, pôs lá na água, tal, tudo perfeito. Encaixou no carro. Aí colocou os parafusos e tal, né? Esqueci de dizer que quando ele foi tirar aquela roda, né, do step, mais um parafuso saiu na mão dele. Quer dizer, então o carro que ele tem 4, né, para fixar a roda, já ficou com 2. Aí ele pega, né, aquele pneu que ele arrumou, coloca no lugar de novo e parafusa os 2 parafusos que sobraram. Ah, quanto que é? Ah, é X. Aí na hora que eu estou pagando ele, eu ouço tss, aquele pneu começa a vazar o ar, né? E eu olhei e falei: gente, daí ele já devolveu o dinheiro, né? Pegou a chave de roda, foi lá. Quando ele começou, falou: ih, tá muito duro, vai quebrar esse parafuso. Eu falei: e agora, gente, o que eu vou fazer? Porque assim, com um parafuso só não dá para andar, né? Gente, uma surpresa após a outra, todas inesperadas, né? E você pensando: e agora, onde isso vai? Depois das 6 já, né? Não tinha como comprar o tal do prisioneiro da roda. Aí eu falei: gente, olha, dá para levar numa oficina. Faz o seguinte, enche bem o pneu e você sai enquanto ele vai vazando até você chegar, né? Hoje eu dou risada, né? Mas na hora eu não estava rindo, com certeza. E aí, resumindo, né? Eles encheram bem aquele pneu, consegui falar lá, deixei. Aí esperei a minha esposa me buscar. Mas, irmãos, só citei isso para mostrar para vocês como as coisas podem acontecer de forma totalmente inesperada. Por isso nós devemos estar preparados para finalizar a nossa história na Terra agora. Eu não sei quanto tempo Deus delineou para a tua vida. Eu não sei, eu sei que Ele te trouxe aqui.
E se Ele te trouxe aqui, isto foi por um propósito. E esse propósito, com certeza, é você tomar uma decisão. Uma decisão inamovível, quer dizer, que você não volte atrás. Ao lado do Senhor Jesus. Para que a tua vida agora seja como foi a vida dele. Para que você ande em novidade de vida. As coisas que eu fazia, eu não faço mais. Eu sou nova criatura. Hei de viver para Deus. E aqueles que vivem para Deus têm uma característica. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quer você dizer a Deus hoje, Senhor, a partir de hoje, eu terei uma nova vida contigo. Quem gostaria de falar isso a Deus hoje, em nome de Jesus? Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós te agradecemos pela mensagem do Evangelho, pela oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós, pelo perdão dado e pela força que o Senhor nos oferece para vivermos contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos nos teus caminhos, a não olharmos para a nossa fraqueza ou para as nossas falhas do passado, nem para as falhas daqueles que estão ao nosso redor, mas que olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E com Ele, ó Deus, tenhamos uma vida de vitória, que conduza à vida eterna. Abençoe a cada um que aqui se encontra, também, ó Deus, a cada um que nos assiste pelo vídeo. E que possam, Senhor, todos aqueles cujo coração o Senhor tocou, a tomarem a decisão mais importante das suas vidas, que possam fazê-la neste momento. Pedimos a Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste, se Deus te tocou de que este é o povo de Deus, de que esta é a mensagem, e você gostaria de se unir a este povo, preparando-se para morrer para a tua vida antiga, e nascer para uma nova vida em Jesus, para dar o passo do batismo, entre em contato conosco. Vai ser um prazer para nós podermos te auxiliar nesta caminhada. Nosso e-mail para contato@advertenciafinal.com.br. Também convido você, se você está em Curitiba ou região metropolitana, a estar congregando conosco aqui na rua Travessa José do Patrocínio, número 84, bairro Alto da Glória, Curitiba, Paraná. Se você tem condições de vir, nossos cultos são realizados aos sábados, a partir de 9h30 da manhã. Também convido você que está mais distante para continuar nos acompanhando pela internet, pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. E também para conhecer melhor sobre a mensagem que o Senhor confiou a nós pelo site advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, quero invocar, as bênçãos do Senhor sobre as tuas vidas, para que possamos encerrar este culto. Mas lembrando que você pode continuar nos acompanhando. Se você tiver interesse de ver ao vivo, nossas transmissões são terças-feiras, 8 da noite, sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, mensagem do culto. Fechemos os olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos na próxima oportunidade. Até lá.